Olá você, bem-vindo ao Radar 86, bem-vindo ao É ou Não É, mais um programa. Toda sexta-feira você sabe que a gente está aqui com você, mais um programa desse nosso canal. Bom, hoje o programa está interessantíssimo, a gente vai falar dos 100 dias dos mandatários, tanto a nível estadual quanto a nível federal. 100 dias de governo Wellington Dias, qual é a impressão que ficou? 100 dias de governo Bolsonaro, deixou também alguma impressão? E claro, nesses 100 dias, quem é que a gente pode chamar de governador revelação? Além disso também, a gente vai falar sobre os processos contra humorista, contra o humor, né? A gente quer saber se vale a pena processar piada sem graça ou processo que é a própria piada sem graça. E claro, eu não posso deixar de pedir para você que está nos assistindo para curtir, comentar, compartilhar o canal e indicar os amigos, por favor. A gente depende de você aí do outro lado que está conosco aqui para continuar levando informações, debates do Radar 86 e que interessam a você toda semana, tá bom? A gente vai pedir aquela tradicional roda a vinheta, daqui a pouco a gente começa a debater esses assuntos. Por isso, roda a vinheta. Cem dias de governo, tanto a nível estadual quanto a nível federal. E aí, qual a impressão que ficou? Tem governador que está começando, tem presidente que está começando, mas tem governador que está no 4º mandato. E por incrível que pareça, isso é aqui no Piauí. Biraci, boa noite. Boa noite. 100 dias de governo Wellington Dias, né? Já é o 4º mandato e mais 100 dias aí na conta do governador. O que fica aí de experiência, o que fica de visão sua sobre esses 100 dias de Wellington Dias? Olha só, o governador Wellington Dias, ele tá, como você bem falou na abertura aqui do É ou Não É, primeiro dá um oi para você que está nos acompanhando aqui no YouTube, no nosso canal, que vai lá, que acessa o blog do Bira, que vê, que se inscreve. Eu acho que você deve estar com a mesma dúvida que eu tenho. A sensação que se tem é um governo que, como se fala no popular, inclusive foi um termo que foi utilizado pelos jornalistas Osmo Tavares, da coluna dele, no CidadeVerde.com. Diz que o governo passou em nuvens brancas, ou seja, está passando que você não sente, não vê nada demais. E o interessante, Pedro, é que é o 4º governo dele, né? O Wellington Dias está no 4º mandato, né? Não é um governo que está iniciando, não é um governo que você pode dizer, não, ele está pegando o pé da situação. Ele não está pegando o pé, que o pé já estava com ele, o pé dele. Ele está vindo com esse pé, com o corpo todo. E o que mais me surpreende foi o seguinte: na terça-feira desta semana que o governo completou 100 dias, eu entrei em contato com a Coordenadoria de Comunicação do Governo do Estado e perguntei, vocês vão fazer alguma coisa para 100 dias de governo? Porque geralmente, simbolicamente, os governos fazem ou nos 90 ou nos 100. E a resposta que eu recebi foi: nós não vamos fazer, assim como o governo não fez no mandato passado, não vai fazer nesse. Aí eu, tá bom. Aí eu perguntei, mas vocês vão fazer alguma coisa pro governo Wellington Dias para 120 dias? Não falaram nada. Aí eu soltei aquela provocação para ver se tinha o retorno. Digo, olha, eu estou aqui com o material do PSDB, que o ex-deputado Luciano Nunes está soltando nas redes sociais. Inclusive, se você quiser, você pode conferir aqui que a gente vai soltar esse videozinho do Luciano, fazendo críticas do ex-deputado que foi candidato a governador, fazendo críticas desses 100 dias do governo Wellington Dias. Você vai ver o vídeo agora. Em 100 dias do 4º mandato, o governador não tem nada a apresentar. Não tem sequer equipe de governo. Não tem realizações, acumula dívidas e obras paradas. O governo está amarrado aos compromissos políticos assumidos na eleição. Em 100 dias, apenas pagou a folha de salários. E o povo fica sem educação, saúde, segurança, assistência e infraestrutura. Sem respeito e dignidade.
Em 100 dias, fez propaganda do que não fez. As dívidas crescem e o Piauí já não conta com o aval de Brasília para os empréstimos. Os terceirizados não recebem há meses. Fornecedores não são pagos, hospitais são interditados, a polícia para e o crime domina. Em 100 dias, o governador tirou férias e fez 2 viagens ao exterior. O Piauí sangra. Nada temos a comemorar. Depois que você viu o vídeo do Luciano Nunes Filho, aí você vai ver, eita, realmente está nisso aí e o governo não vai falar nada? O governo falou. Primeiro foi o deputado Francisco Lima, que deu umas entrevistas meio sem graça, mas o governo falou pelo secretário Rafael Fonteles. A história da economia, Pedro, que está lá no blog, que até comentei no blog do Bira, a história da economia, os 256 milhões de reais economizados. Qual o segredo do sucesso? Rapaz, porque tem um segredo, existem segredos do sucesso de ganhar dinheiro, mas tem segredo de guardar também. Qual o segredo? Eu não consegui entender. O secretário falou que dentro do que o Estado estava programado de revisar contrato, repactuar, refazer licitações, cortar gastos, conseguiu economizar 256 milhões. Parabéns. Na auditoria da folha de pagamento desse total, ele conseguiu economizar 63 milhões. Aí me acendeu a primeira luz amarela. O Wellington Dias recebeu o governo de Wellington Dias, não recebeu de outra pessoa. Então, quer dizer, para você que não está nos acompanhando, nos 4 anos a folha de pagamento estava com um sobrepeso, estava com uma gordura de 63 milhões de reais. Aí eles tiveram que fazer essa auditoria agora para poder constatar isso. Então quer dizer que os 2 recadastramentos de servidores não serviram para nada. Então quer dizer que o trabalho da Controladoria Geral do Estado desde 2015, 2016, 2017, 2018 não serviu para nada. Essas são as dúvidas. E a dúvida pior, será que o governo deixou esse barco tocar só por causa da eleição? Aí eu vou deixar para você responder. Você que está nos assistindo agora. Porque são as questões que ficam. E não tem ninguém do governo que venha dizer. Aí nos 100 dias de governo... E olha que a gente está num processo de reforma administrativa. Que é uma reforma administrativa bem devagar. Muito devagar, né? Não, aí você diz será que está faltando dinheiro ou é pedreiro para essa reforma? Rapaz, eu não sei se é dinheiro, pedreiro, vontade de fazer, mestre de obra. Está faltando alguma coisa, porque 100 dias de governo, sem a reforma, sem ver o funcionamento do Estado de Direito, tanto que essa semana agora que a gente está gravando, que gravamos esse programa, o Estado entrou na justiça contra a greve da UESP, contra a greve dos enfermeiros, são 2 categorias que estão em greve. O Estado anunciou, que eu não entendi, o governador disse que vai retomar as obras de duplicação, que tem um dinheiro em conta, mas está esperando. Aí eu prometo para você que está nos acompanhando que eu vou atrás dessa história direitinho para no próximo programa, ou no próximo vídeo do blog do Bira, eu tentar destrinchar, porque eu particularmente eu não entendi a fala do governador hoje. Ele disse que tinha, hoje que eu falo, quinta-feira, que é o dia que a gente está gravando, quinta-feira 11 de abril. Ele disse que no dia quinta-feira, 11 de abril, ele disse que tinha 100 milhões em caixa para tocar as 2 reformas, as 2 obras das BRs, 316 e 343, as duplicações. Mas estava esperando dinheiro da emenda de bancada e estava esperando também um dinheiro do governo federal. Assim, será que ele já quer fazer de uma vez? Rapaz, eu não sei. E ele falou que vai fazer a obra, mas o DENIT está querendo retomar a obra. Eu não entendi direito quem vai fazer. Só sei que ele falou assim. Só sei que é assim como diz Chicó do Alto da Compadecida. E está nessa enrolada, Pedro. São 100 dias que você vê um governo que não começou, não montou a equipe ainda. Apenas 3 secretários novos. Vamos lá. Fábio Abreu, Osmar Júnior, até esqueci, secretário de governo, Fábio Abreu Segurança, e Ellen Gera na Educação, depois da saída meia esquisita de Helder Jacobino. E o Ellen já tinha sido sondado, né, anteriormente? Não, ele foi sondado nesse meio termo agora, foi sondado agora. O problema é que foi um negócio assim, eu não sei se tem a ver com aqueles processos que a educação está, as investigações, mudança de gestão mesmo, eu sei que foi um negócio muito atabalhoado e muito feito rápido demais. Pronto, não tem nenhum gestor novo. O Wellington Dias promete que agora em abril, era final de março, abril termina a reforma.
a reforma do secretariado dele. Rapaz, mas está devagar, e é porque não está começando. Eles estão esperando também a reforma da Previdência, que aí já são 100 dias Bolsonaro, a confusão dele lá em cima. Inclusive, Biraci, a gente vai, claro, quando a gente falar em nível federal, a gente vai entrar muito mais nessa esfera, mas o Wellington Dias esteve reunido com algumas pessoas a nível federal. Esteve reunido com o vice-presidente, inclusive elogiou bastante o vice-presidente, né, pela cortesia, por não, tudo, o general Mourão é muito educado, mas tem que ser. Não está ali questão partidária, mas não, né? De maneira alguma. Apesar de cada mandatário ter um partido político ao qual foi eleito, não tem mais isso, né? Então, os interesses do povo. E teve reunido com outros ministros, né, do governo Bolsonaro, e sempre bem recebido. Inclusive, ele foi falar com o secretário que está cuidando dessa parte da Previdência, né, do governo do Paulo Guedes, sobre a tutela de Paulo Guedes, e disse que levou propostas. O governador Wellington Dias está realmente esperando a reforma da Previdência para tomar alguma medida para isso impactar também nessa economia que ele pensa? Olha, é assim, a reforma da Previdência não vai bater na economia diretamente. A reforma da Previdência vai impactar nas contas da Previdência a partir do momento, aquilo que a gente conversou com o Márcio na semana passada, a partir do momento que os estados liberarem suas bancadas para votar do jeito que o governo federal quer e o governo federal der o socorro financeiro para os estados. É isso que eles estão esperando, é isso que eles estão pedindo. É tanto, Pedro, que os governadores querem são soluções imediatas. O governador Wellington Dias quer uma solução financeira para cobrir o buraco que ele tem que pagar todo mês na Previdência. Ele não está preocupado com a capitalização do servidor público daqui 10, 20, 30, 40 anos, não. Como nós já anunciamos em programas anteriores, o Piauí já tem um fundo dele de Previdência funcionando. Na hora que tiver um concurso público novo, se amanhã ele convocar e tomar posse todo o pessoal de concurso que está na fila para entrar, eles vão estar no regime novo. Então acabou. Então esses funcionários novos é que vão começar a capitalizar a nova Previdência, que vai começar do zero, vai começar sem prejuízo e sem dinheiro. Aí vamos esperar que a gestão seja competente, que o problema, gente, é gestão. O problema dessa falta de dinheiro é só gestão. E a gente vai esperar o que o governador vai fazer nesse aspecto da reforma da Previdência do governo Bolsonaro. O que o governador faz? Já conversou com a bancada federal daqui do Piauí, a bancada, de uma certa forma, vai votar para aprovar a reforma, que é uma condição que o presidente Bolsonaro está colocando para poder ajudar todos os estados. Assim, eu só ajudo se vocês me ajudarem. Agora, o problema é que a proposta da reforma da Previdência está toda mal feita, está toda cheia de recortes, está toda cheia de dito e maldito. Às vezes até as pessoas, Pedro, podem interpretar que algumas das nossas opiniões, no caso do meu caso particularmente, que eu sou totalmente favorável à reforma da Previdência. Eu sou favorável a uma mudança no sistema, porque do jeito que está, não dá para sustentar. Mais. Eu posso saber qual é o melhor sistema? Eu não sei, eu não tenho como adivinhar, mas tem que fazer uma mudança para garantir que seja pago. Agora, é mais fácil que se fosse mecanismos ágeis que dê para fazer uma correção no meio do caminho. Por exemplo, você precisa mudar a Constituição, que é mais complicado. Aí é uma coisa que o Congresso está negociando, mas o nosso Congresso a gente sabe que é muito complicado, cheio de interesses. Os nossos deputados trabalham muito mais corporativamente do que pensando no país como um todo, e acaba dando problema. Será que a reforma da Previdência vai tratar do mesmo jeito quem ganha menos e a elite do setor público, por exemplo? Ou então quem ganha menos na iniciativa privada e quem tem condições de pagar um plano de previdência privada? Porque quem tem condições de pagar um plano de previdência privada não está nem aí para o INSS, ele não está se lixando por R$ 5.800. Quem está preocupado com o INSS é aquele pessoal que é o assalariado, que ganha 1, 2, 3, 4, 5 salários mínimos. Esse pessoal sim está preocupado com a aposentadoria dele. E é esse pessoal que depende desse sistema, e é isso que vamos torcer, Pedro, para que a reforma da Previdência saia mais para beneficiar o trabalhador que contribui, e não para beneficiar quem não contribui, só dá prejuízo para a nossa Previdência.
Mas a gente vai voltar rapidamente aqui a nível estadual, Biraci. Como é que está a relação do governador com os seus apoiadores na Assembleia? Não, tá boa. Ele só está faltando. O governador Wellington Dias é um político de extrema habilidade. Ele para mim, ele está com preguiça. Eu não está sei dando a imagem de... Por que eu estou perguntando isso? Porque eu já vi algumas pessoas dizendo, olha, o governador está mais fora do Piauí do que no Piauí. Está viajando muito. Eu não sei se isso é na tentativa de captar, o que é. Mas o que está dando impressão a algumas pessoas é que ele está... Não sei se é cansado, se é preguiça ou os dois. Olha só, não é questão de preguiça. O que ele vai acontecer? Vamos supor. Ele está, de certa forma, ele está buscando captar recursos, está buscando abrir as portas com o governo federal, que ele tem que correr, e nisso o senador Ciro Nogueira está sendo extremamente útil. O senador Marcelo Castro nem tanto, o senador Elmano Ferreira também nem tanto, apesar de Elmano diz que está lá com o Bolsonaro, mas o Ciro Nogueira continua trabalhando incansavelmente. É incrível, cara. Ele parece que ele passa o dia pensando aonde é que eu posso arrumar alguma coisa para que eu possa capitalizar politicamente para mim. Eu acho isso positivo, né, na ação do senador. E ele está com o Wellington Dias a tiracolo. Porque ele pode chegar lá, ele chega lá para o Paulo Guedes, igual Guedes, eu estou precisando disso aqui para o Piauí, como é que você pode ver? Mas o Piauí é do PT. Eu digo, sim, eu estou aqui com o governador, que ele tem os 10 votos da bancada. O senador Elmano já está com vocês, ele vai votar com vocês, mas ele pode conversar, ele me convence a votar também, me convence o senador Marcelo, e aí como é que ele vai fazer? Esse é um fato. E é isso, na minha impressão, que está sendo jogado. E o Wellington Dias está tentando captar. Aí você fala, ele está distante do Piauí. Sinceramente, ele não tem muito o que fazer aqui agora, realmente. Tirar daquela viagem que ele foi para Curitiba, aquele negócio do Lula, que pegou mal por causa da questão da enchente. Mas sempre pega mal. Porque mas olha só, Pedro, é muito da postura. Mesmo que o Wellington Dias tenha pago a passagem do bolso dele, mesmo que ele tenha ficado no hotel do bolso dele, ele foi para um evento político no momento que o Estado estava precisando da presença dele. Aí você vai dizer, mas o governador não podia fazer nada. Concordo, o governador não ia estar resgatando ninguém, porque ele não é bombeiro. O governador não ia estar tirando lama porque ele não trabalha na defesa civil. Mas a ideia da presença, esse é que foi o grande problema desse episódio, né? A figura, a presença física. Firmino Filho foi lá, o que é que ele fez? Nada, só botou a cara, ficou lá, olhou, conversou com um, conversou com o outro e tudo e tal. Aí tem aquela história, já tem um bate-boca do pós, que foi o Franzé batendo boca com o Firmino Filho, o secretário de comunicação da Prefeitura de Teresina, o jornalista Fernando Said, dizendo que estão usando essa tragédia politicamente e realmente... E nesse espaço de tempo, a Prefeitura entrando com processo contra o Estado, porque o Estado teria colocado ali o estacionamento, né? A pedra... mas aí eu vou lhe contar essa história. Essa história é bonita. Não conte só para mim, não conte para todo mundo. Essa história do Verdão é bonita. Eu conversando com uma pessoa que é uma verdadeira enciclopédia de informação esportiva, chamada jornalista Severino Filho, nosso amigo Buim. Ele me falou que realmente aquele terreno é assim. Antes do Verdão ser construído, havia uma praça que dava para o que hoje é o fundo do Verdão, que seria a frente antiga do estádio Lindolfo Monteiro. Praça de Campo de Marte era o nome da praça. Do outro lado, onde é o estacionamento atual do Verdão, havia uma penitenciária. A penitenciária do estado era ali. Penitenciária e a praça. Quando o Verdão foi construído na gestão do governador Dirceu Mendes Arcoverde, o Verdão ele foi construído no terreno da praça. E segundo o jornalista Severino Filho Buim, o terreno pertencia à prefeitura no local da construção. E a área da penitenciária era do estado, que é o estacionamento. O que aconteceu? Como o Verdão foi construído, é tanto que se você que nos acompanha passar na frente do Verdão, você vê que a rua Rui Barbosa, ela vem
ela dobra à esquerda, dobra à direita, depois quebra e volta para o seu curso. Por que houve aquela mudança? Porque o Verdão invadiu o espaço da rua e fizeram aquele desvio. Aí o que aconteceu? Não teve problema na época, por quê? Porque o prefeito de Teresina era o senhor Raimundo Alferraz na época, que era cunhado de Dirceu Arco Verde. Raimundo Alferraz era casada com Dirceu Arco Verde. Por exemplo, o deputado Júlio Arco Verde é sobrinho de Alferraz. É tudo a mesma família. Secretário. Então, exatamente, secretário da prefeitura. Então, eles resolveram essa questão dentro de casa. Por isso que o prefeito Firmino Filho diz que tem documentos que a área é da prefeitura do estacionamento. Porque eu quero crer que eles fizeram uma permuta no terreno, trocaram. A prefeitura ficou com o terreno que era da penitenciária e o governo do estado que fez a construção ficou com o terreno que está no Verdão. Aí é onde está a pergunta que vale uma PPP e não quer calar. Será que quem fez o projeto não sabia que aquele espaço do estacionamento é da prefeitura? Porque quando a prefeitura de Teresina transferiu os vendedores de carro lá da Praça Saraiva, na antiga Pedra, para a nova Pedra que fica lá na frente do Verdão, foi a prefeitura que fez a transferência, a prefeitura que cedeu aquele espaçozinho, a prefeitura construiu a casinha. E não foi nada escondido. Não, muito pelo contrário. A prefeitura deu toda a cobertura para que eles tivessem um local para trabalhar lá. Inclusive, muitos vendedores de carro não queriam mudar, porque achavam que ia perder. E hoje ficou bem melhor, porque tem acesso, tem lugar para guardar, para mostrar um carro. Aí é onde fica. De quem foi a má-fé? Eu não vou responder. Mas aí eu deixo para o internauta pensar. De quem foi a má-fé nesse caso? Será que a pessoa que comprou a PPP, a empresa que sabia, porque diz assim, rapaz, eu vou ter um estacionamento para explorar. É um negócio que dá mais dinheiro. Dá mais dinheiro do que o próprio Verdão, porque o estacionamento você trabalha com ele todo dia. Aí você pode ter posto em risco toda a parceria. Azedou um pouco, né? Será que a culpa é da Suparc? Será que a culpa é do Palácio Karnak? Enfim, é tanto que o governador teve uma reunião essa semana agora, acho que foi quarta, foi terça-feira, mas não sabemos o resultado dessa reunião. Mas a gente pode ir atrás, viu, internauta? A gente vai atrás e na próxima semana a gente traz para você essa história. O fato é que azedou. E muito. Eu sei que alguém comprou... Gato com lebre? Não, comprou ginásio com estacionamento sem estacionamento. Não sei quem foi e não sei quem foi vender. Não vou falar gato com lebre não, vai parecer trambique, mas enfim. Bom, passando em frente, a gente também vai falar dos 100 dias do governo Bolsonaro e que, querendo ou não, mas deu muito pano para manga, né, o Biraci? Um governo aí que em 100 dias já demitiu, já fez viagens, já teve polêmica. E aí, é isso mesmo? O resumo da obra do governo Bolsonaro? É um governo que aparece com a pesquisa dizendo que é o governo, que início de governo que tem a pior popularidade, mas por outro lado, consegue na mesma pesquisa detectar que 20% das suas promessas de campanha já foram cumpridas. Aí eu te pergunto, são promessas fáceis ou difíceis de cumprir? Pergunta a você. Para você, internauta, porque inclusive uma das promessas era liberar a venda de armas. Ele não liberou coisa nenhuma, ele só regulamentou uma lei que existia, mas cumpriu. Flexibilizou. Flexibilizou. Mas ele regulamentou a lei e cumpriu aquilo que ele havia dito. Isso é fato, ninguém não pode dizer que não. Outra coisa que ficou marcada também, e que aí é o curioso, porque isso eu tenho uma opinião engraçada, né? Muita gente criticava o Bolsa Família, Aí vem o Bolsonaro e diz, vou dar 13º. Pois é. Aí vem gente e faz até post, faz os próprios apoiadores do Bolsonaro, eram contra o Bolsa Família. Quantas vezes você não chegou a escutar algumas pessoas dizendo, eu não vou dizer que eu repeti os adjetivos, mas falando pejorativamente, não só do programa, mas das pessoas que dependiam. E, gente, todo país do mundo, seja capitalista, seja socialista, tudo e tal, tem programas de renda mínima e de assistência social
para aquela parcela da população que está abaixo da linha da pobreza. Agora, o problema é como esses programas são administrados e como esses programas são distribuídos à população que precisa, né? E, pois é, a gente entrou aí em dois fatos que ele realmente havia prometido em campanha, né? Mas o que ficou, Ubiraci, para você até agora, nesses 100 dias, que vem muita coisa? As demissões são algo que chamou muita atenção? Chamou, porque assim, as demissões Já foram 2 ministros, já dois caíram, ministros né? rodaram. Um por uma questão pessoal. O presidente Bolsonaro foi na lógica cruel, mas foi na lógica mais fácil. Eu fico com meu filho, não mexo com minha cria. E demitiu o Bebiano. E agora o ministro da Educação, que era assim, eu acho que o ministro da Educação ele cumpriu um papel importantíssimo do governo Bolsonaro, fazer confusão para tirar o foco do que era importante. Mas foi criticado, inclusive, numa entrevista que ele cedeu ao Pedro Bial, né? Ele criticou o Vélez, né? Ele disse, olha, o Vélez nunca leu minhas obras, nunca leu o que eu disse. Eu que li o que ele disse, mas ele procurou muita confusão. Não com as palavras, mas ele quis dizer que o Vélez procurou muita confusão e que o Abraham, não vou nem me dar ao luxo aqui de errar o sobrenome dele, ainda, e elogiou ele, dizendo que ele parece ser apaziguador ali, que quer mais fazer algo do que, algo produtivo do que brigar. Mas ficou isso como fato, né? Olha só para complementar a informação, o 13º do Bolsa Família, com o valor médio de R$ 186,94, que é o valor médio do benefício, né? Tem algumas pessoas que recebem mais outras menos e tudo e tal. A projeção é que seja gasto com o 13º 2,58 bilhões de reais por ano com Bolsa Família. Tá? Que é pouco. Pois é, aí assim, é um negócio que atende 14 milhões de famílias, gente. 14 milhões de famílias. Se você colocar uma média de 5 pessoas por família, 14 vezes 5 dá 2 vezes 5, 20, vão dar 70 milhões de pessoas praticamente, ou seja, é muita gente. Então, quer dizer, acaba sendo um custo-benefício, porque tem uma coisa que a pessoa tem que pensar também. O dinheiro do Bolsa Família, queira ou não, ele circula na economia nacional, claro, o dinheiro que volta através de imposto, porque o cara vai comprar uma comida, o cara vai comprar um fardamento, o cara vai comprar um lápis para a criança ir para a escola, o cara vai pagar uma conta. Tem gente que usa o Bolsa Família para pagar a conta de água e luz. Verdade. É um complemento de renda fundamental. E é um programa tem gente que usa até para comprar uma calça de R$300. Mas cada um usa, enfim. Mas a pessoa usa, mas é um dinheiro que vai e volta. O dinheiro está circulando. O que não pode são as fraudes, por exemplo, como tem caso de político, de gente que não está no perfil do programa, ficar recebendo o Bolsa Família. Mas o programa, eu acho que os programas de renda são mais do que necessários num país que tem gente pobre. Tem. A gente não pode dizer que o Brasil não tem pobreza, tem gente abaixo da linha da pobreza, tem gente que passa fome, tem gente que não almoça, não janta, não come, não tem comida digna, não tem casa digna. Você dizer que isso não existe no Brasil, você está mentindo. Isso é verdade. Outra coisa que chamou bastante atenção, Ubiraci, foram as viagens, né, do Bolsonaro, tanto para Israel, tanto para os Estados Unidos. Eu acho que a de Israel foi fantástica. Chile. Não, a de Israel... Qual a sua avaliação das 3, por exemplo? Bolsonaro está na linha que ele ia fazer a política externa dele, que é tão confusa e tão errada quanto a da Dilma, na minha opinião. Eu acho que um país, o Brasil, que tem uma diversidade cultural como o Brasil, uma diversidade política, uma diversidade de relações econômicas também diplomáticas, tem que ficar, não estou dizendo em cima do muro, mas ele tem que ser mais neutro do que tomar posições para um lado e para o outro. Por exemplo, do jeito que o governo Dilma reconhecia a Venezuela, reconhecia alguns movimentos terroristas no Oriente Médio. Como democracias? Não só como democracia, mas, por exemplo,
defendia o Estado da Palestina, que o governo Dilma defendia abertamente. Eu acho errado, por exemplo, acho errado esse posicionamento, como acho errado também o governo Bolsonaro chegar e dizer assim, não, Israel é que está com a razão. Ou então o filho do Bolsonaro, que foi o deputado federal, né? Foi o Eduardo que falou que o negócio do palestino se explodir, que é um absurdo, como é que eu estou em Israel, aí eu estou representando meu país numa missão oficial e eu digo assim, eu sou representante. Quero que o palestino se exploda, e eu sou o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Erradíssimo. Erradíssimo. Aí, por causa disso, o Brasil sofreu uma sanção comercial. Os países árabes deixaram de comprar carne, e hoje Bolsonaro, hoje quinta-feira 11, não sei se foi hoje ou foi quarta-feira 10, Bolsonaro se reuniu com a Câmara Árabe aqui no Brasil para tentar. E teve uma fala lá muito dura de um representante que disse, olha, a melhor coisa que o Brasil faz é ficar neutro. Não se meter em coisa que ele não... O Brasil não pode se meter em briga que não é dele. Melhor não meter a colher. Essa brincadeira não deixa para lá. Ah, tudo bem, o Trump quer apoiar Israel, o Trump tem como apoiar. O Brasil quer manter relações comerciais com Israel, ótimo. Eu mantenho também com o Estado, com os países árabes. Eu quero manter relações com o Trump, ótimo. Eu também vou vender e comprar da China. O Bolsonaro vai à China. E o Brasil não pode se dar o luxo de... A China é o maior mercado comprador do Brasil, compra mais que os Estados Unidos. Então quer dizer que agora, porque a China ainda é comunista, eu vou virar as cofres para esse mercado? Isso é verdade. O fato é que está aí. Outra coisa que chamou bastante atenção também foram as polêmicas do governo Bolsonaro. E aí não é só do Jair Bolsonaro, mas sim do governo como todo, ele, seus filhos, ministros, né, Biraci? Também chamou muita atenção essa... Talvez chamou mais atenção, e aí a gente tem que fazer a meia-culpa, a gente, deixando bem claro, a gente não é corporativista. Quando a gente tem que criticar a imprensa, a gente critica, até porque a gente faz parte dela. Quando a gente tem que elogiar, a gente elogia. Mas parece que querem vender manchete de jornal à torta e à direita, né? As polêmicas, Golden Shower, verde, rosa e azul, certas bobagens estão mais em voga do que propriamente dito as coisas que ninguém aqui está defendendo que precisa ser chapa branca, não, né, Biraci? Pelo contrário, mas a gente gostaria que o ideal é que se desse os dois lados e não só fizesse esse jornalismo que está parecendo ser perseguidor, né, Biraci? Está parecendo, né? As polêmicas hoje, infelizmente, é um jornalismo fofoca, pode-se dizer assim. Eu acho, Pedro, que é por causa do próprio comportamento do próprio presidente nas redes sociais, como ele se posta, que é uma herança da campanha política, que foi uma herança do ano 2014, ficou muito mais esse negócio, são sempre eles contra nós, olha só. É o mesmo discurso petista. É um discurso do PT, é um discurso de vitimização, um discurso de perseguição. Isso é muito ruim. O governo na cabeça que a coisa mais importante, quando a imprensa faz uma crítica, a imprensa critica. É claro que os meios de comunicação têm interesses. Lógico. É lógico, ninguém que é criança é menino para dizer que Globo, Record, Bandeirantes, SBT não tem interesse. Claro que todos têm. E às vezes os interesses não são iguais e os interesses não são o bem-estar da população, não. É nele próprio. É deles próprios. Quando a Record briga com a Globo ou vice-versa, não é porque uma está querendo o melhor para a população, não. É porque uma quer o que a outra conseguiu. Essa que é a verdade. Entendeu? Mas só que assim, o problema é que o governo caiu nesse mimimi, nesse diz-que-me-disse, que é uma coisa rasteira, que é uma coisa rala, que eu não consigo entender por que o governo Bolsonaro já devia ter descido o palanque, aí matava a oposição. Eles ficam trocando farpas, ficam alimentando, e a imprensa vai na mesma onda. Infelizmente, nós jornalistas temos uma parcela de culpa. Aí eu volto a lembrar a polêmica mais idiota do governo Wellington Dias. Ele vai colocar ou não a foto do Bolsonaro no Karnak. Pelo amor de Deus! Se passou aqui quase 2 semanas aqui em Teresina discutindo isso. Isso é ridículo, isso não tem nem o que discutir. Fica um jornalismo de político fofoca, né? Porque, inclusive,
blog que se diz político dando Eu informação de separação de senador e deputado. Mas enfim, é uma crítica que a gente faz mesmo. Bom, a gente falou do governo Bolsonaro, a gente falou do governo Wellington Dias, mas o Birassi, passados 100 dias, outros governadores também ou se reimpulsaram no cargo ou mesmo chegaram como estados de novo, né, novos governadores. Para você, quem é que nesses 100 dias pode-se dizer que é um governador revelação? Olha, Pedro, assim, é muito difícil a gente, porque assim, para eu falar, não é que eu não queira, eu não estou em cima do muro, para eu dizer quem é um governador revelação... Dos 100 dias, ainda tem muita coisa aí pelo frente. Eu não sei, porque, por exemplo, a gente não tá acompanhando, eu particularmente, eu não estou acompanhando cada governador. Eu posso até ser injusto. Você pode dizer o seguinte: são os governadores que estão em primeiro mandato. Diz que o de Goiás está fazendo muita coisa, na moralidade e tudo e tal. Tem o de Minas Gerais também, que é do Partido Novo. Tem o do Rio de Janeiro. Tem também o Dória, que é um novo que não é tão novo. No Rio Grande do Sul. Você tem também no Rio Grande do Sul. Santa Catarina. Aí você sobe aqui Paraná também, o filho do Ratinho Júnior. Aí você sobe aqui para o Nordeste, para não dizer que está falando só de um grupo político mais alinhado com o presidente da República. Mas no Nordeste, você tem a ex-senadora Fátima Bezerra como governadora no Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte. Para mim, assim, pronto, eu vou fazer uma coisa justa pelo desafio que ele enfrentou, a pedreira que ele enfrentou, e parece que tranquilizou, pelo menos aparentemente. Governador do Ceará, Camilo Santana. Por quê? Porque ele pegou os 100 primeiros dias dele de governo com um verdadeiro estado de guerra dentro do Ceará por conta de uma decisão de não baixar a cabeça ao crime organizado. Eu não sei como é que está a situação lá hoje no Ceará, mas pelo que a gente recebe, se saiu da pauta, significa que acalmou. Sim. Entendeu? Assim, eu destacaria, assim, porque você vai falar, o Zema do Novo, mas ele era adversário do governador passado, ele pegou um estado que estava os cacos financeiros, ele está tomando medidas austeras para organizar o estado. O Itzel do Rio está tentando. O do PSL, parece que é de Rondônia e Roraima, que são os dois que são alinhados ao Bolsonaro, os dois são até militares. Um é do Bombeiros e o outro eu acho que é da Polícia Militar, não sei ao certo. Que também está tentando resolver. Parece que o de Santa Catarina também é militar, que é bombeiro. Está tentando arrumar. Mas esses governadores, eles não estão aparecendo no cenário nacional. Significa, ou não estão fazendo nada, ou estão fazendo só o feijão com arroz. Ou a própria mídia não quer divulgar porque não é interesse, né? A gente também não sabe. Porque a gente também, às vezes, a gente também tem que olhar que a mídia nacional, ela tem as coisas para poder divulgar. Lógico, normal. Que é uma seleção de cada uma delas. Por exemplo, será que ela vai divulgar que o Zema está acertando lá em Minas? Eu acho que não. Eu acho que daqui a 6 meses ela pode fazer uma matéria, como estão os governos em 6 meses. Eu acho que a gente pode até se propor no canal, daqui a 6 meses, a gente fazer um levantamento, fazer um programa só sobre isso, os governadores. Sim. Aí a mídia nacional faz esse levantamento e vê o que está acontecendo. Mas agora não, agora é muito cedo, agora não dá para você fazer nada nesse sentido. Eu acho assim, por isso que eu vou ficar como governador, não é o governador revelação, mas o governador que enfrentou uma pedreira e conseguiu resolver, Camilo Santana do Ceará, por conta da situação de violência. E detalhe, o Ceará é um estado que mesmo com toda a crise econômica, entregou e está entregando todas as obras. Dizem que ele está sendo ruim para o servidor, está sendo ruim para a Polícia Militar, eu não sei te dizer ao certo, mas em termos de obra, a parceria lá entre a Prefeitura e o Governo do Estado funciona que você está longe de imaginar. É tanto que a cidade de Fortaleza, que é o grande cartão de visita do estado do Ceará, é intercortada com grandes viadutos, grandes obras de mobilidade, tem um sistema de ônibus que funciona bem, tem trem sobre trilho leve que funciona razoavelmente bem. Então, quer dizer, as coisas estão funcionando lá no Ceará. E hoje, como último assunto, a gente não pode deixar de falar, porque eu acho que esse é um tema que, não só porque você com certeza esteve presente e soube desse tema,
mas também porque chamou bastante atenção, né? A pergunta que a gente faz é o seguinte: vale a pena processar a piada sem graça? Ou a piada sem graça é justamente o processo? Por que a gente está falando isso? Na última quarta-feira, o humorista Danilo Gentili e apresentador Danilo Gentili foi condenado a 6 meses e 28 dias de prisão em regime semiaberto pela 5ª Vara Federal do Estado de São Paulo, criminal do Estado de São Paulo. E aí, Ubiraci, no despacho, a juíza disse, o processo foi movido pela deputada federal Maria do Rosário, que é do PT. Isso é um caso antigo, isso é um processo de 2016, 22 de março de 2016, e lá na sentença a juíza disse que o humorista e apresentador teria ofendido a dignidade e faltado com decoro a Maria do Rosário, tratou ela como alcunha ofensiva e expôs com deboche e teria maculado ou estaria maculando a imagem dos servidores públicos federais e da Câmara dos Deputados. Esse foi o trecho em que a juíza lá de São Paulo, da Vara de São Paulo, Federal Criminal de São Paulo, condenou o Danilo Gentili. E aí, Ubiraci, a pergunta é: o que é mais sem graça? É a piada ou o processo contra a piada? Olha, Pedro, eu não vi ao certo, porque assim, eu tô tão, sinceramente, Danilo Gentili é um cara que tem sacadas legais, mas eu acompanho tanto a carreira dele, que eu só soube que ele tinha sido condenado quando eu vi na imprensa que ele foi condenado. Agora, assim, eu não conheço, estava até dando uma olhada aqui na internet, ver se eu achava alguma coisa sobre essa condenação do Danilo Gentili, para poder me embasar melhor, para poder falar alguma coisa. Porque o que acontece? Você tem que saber também, por mais que você tenha liberdade de opinião, por mais que você tenha liberdade de expressão, você tem que saber também como falar com as pessoas. E ele já teve, essa semana, inclusive, ele já vai pegar outro processo. O Danilo Gentili é o zero e vezeiro, apesar de todo o talento que ele tem, toda a velocidade de raciocínio que ele tem, ele já fez algumas coisas que o colocaram em situação complicada, inclusive com artistas, com colegas seus humoristas, com pessoas. Por exemplo, eu não falo nem da deputada federal Maria do Rosário, porque ela é uma pessoa pública. A deputada Maria do Rosário tem uma vantagem, como todos os deputados têm, e eles tiram vantagem disso com a má-fé fora do comum, que é uma coisa chamada imunidade parlamentar. Isso é verdade. Eles tiram isso, eles usam de má fé essa garantia de poder falar o que quiserem, xingar quem quiserem e se protegerem atrás disso. E não tem um código de ética. Nós, cidadãos comuns, nós não temos isso. Nós temos a Constituição que diz que nós temos liberdade de expressão, desde que a nossa liberdade não ofenda, não atinja a honra de alguém. Mas o Danilo Gentili, por exemplo, maculou a honra dos servidores públicos. Gente, olha, eu estou bem aqui no canal, eu falo do governo direto, a gente comenta do governo, mas eu sou servidor público estadual, eu sou concursado do estado do Piauí, e eu fico chateado quando uma pessoa fala assim: todo servidor público é vagabundo, não trabalha, ganha muito. Não, muito pelo contrário, a grande maioria dos servidores públicos ganha pouco, trabalha, eles fazem o trabalho deles direitinho. Nós temos uma pequena elite do serviço público federal e estadual, esses sim ganham muito, tem série de privilégios, tem uma série de auxílios e vantagens que nós, servidores comuns, igual o trabalhador, você que ganha um salário mínimo, não vai ter nunca. Nós estamos embaixo nós somos a parte mais rasteira da cadeia alimentar. Nós somos a sustentação da pirâmide. Infelizmente é assim. E é muito ruim quando você vê uma pessoa que forma opinião te dá essa ideia. Eu não tenho, Pedro. Ele teria, só um trecho da fala dele, ele teria dito o seguinte: para ela calar a boca, porque ele e a população paga o salário dela, e ele sim pode dizer se ela pode ou não falar. Ela se sentiu ofendida com isso? Eu teria se sentido ofendida com isso. Não, está correto. No pensamento dele, eu pensei que era uma coisa mais grave.
Tem outros posts dele também que embasou, não é só esse post, mas tem esse Mas post. o post da condenação é esse. São esses posts e a condenação juntou todos esses posts que ele fez. Pegou uma sequência de coisas. Mas no final de tudo ele quis dizer. Se eu for tirar aí, só isso aí... Para gravar, o que ele fez? Ele fez um vídeo em que ele recebeu não a condenação, mas o processo, ele rasgou e colocou dentro da cueca. A intimação. Aí não, esse vídeo eu vi, achei um desrespeito. Inclusive, se eu fizesse isso com papel oficial, no outro dia eu tenho certeza que um juiz teria mandado lavrar a minha prisão. Ou então, se eu fizesse como o senador Renan Calheiros, que ao receber uma intimação de um oficial de justiça, olhou na cara do oficial de justiça, de você eu não recebo, porque eu sou presidente do Senado. Se fosse eu seria preso na hora. Se fosse eu, o oficial de justiça me daria voz de prisão. Mas no nosso país, infelizmente, o Danilo Gentili, gente, por mais que ele seja humorista, seja um cara descolado, faça essas brincadeiras e tudo e tal, ele faz parte de uma elite. Ele é da elite também. Do jeito que a elite deputada... artística, mas elite. Do jeito que a deputada Maria do Rosário é deputada federal, ela faz parte de uma elite política, ela está longe do cidadão comum, ela está num patamar acima de nós cidadãos comuns. O Danilo Gentili está no mesmo patamar dela. Ele pode mandar ela calar a boca e ela pode mandar ele calar a boca, na boa. Eles podem. Ela tem a imunidade parlamentar para se valer e ele tem os milhares, milhões de seguidores, tem os fãs do programa dele, tem um canal de televisão aberto, ele tem as coisas dele para poder se defender e ter o espaço que ele usar. Nós, servidores públicos comuns, não podemos fazer isso. Nós que fazemos o Radar 86, que eu e você, Pedro, jamais poderemos dizer um impropério contra ninguém. Agora, um deputado pode sentar aqui, pode xingar quem ele quiser. Tem imunidade. Tem imunidade parlamentar, porque a imunidade parlamentar, por isso que eu digo que eles usam de má fé, diz que o parlamentar pode usar em exercício da sua função para defender determinados pontos de vista. A função dele é no parlamento. Quando ele dá uma entrevista fora e xinga alguém, ele não está no parlamento. Mas eles levam para outro lado. Mas enfim. O fato é que algumas pessoas famosas se manifestaram, por exemplo, Tom Cavalcante disse a seguinte frase, viu, Biraci? O humor que ajuda foi penalizado. O humor que ajuda a sair ou a mostrar, escancarar algumas situações foi penalizado. E o presidente Jair Bolsonaro também fez um post em que ele se dá a sua solidariedade ao apresentador e diz também ser alvo de perseguições e defendeu a livre expressão. Assim, qual a minha opinião? Eu sou favorável, eu sempre disse, eu sou favorável à piada boa e à piada ruim. Ponto. Porque tem que avaliar o público. A piada boa e a piada ruim. Eu tenho uma certa resistência a processos. Porque o sujeito fez uma piada contra mim, porque eu sou gordo. Eu não gostei, mas tudo bem. Eu posso não querer consumir mais. O problema é, você tem o direito de querer não. O problema é esse, concordo com você. Você tem o direito de você consumir ou não aquela piada, aquele produto, acabou. É isso. Então, mas também eu não tiro o direito de quem se sentiu ofendido mover um processo. Eu acho que tem que, querendo ou não, haver bom senso, mas digo e repito, eu acho que deve existir piada boa e piada ruim. Não existe piada boa e piada ruim. Vamos jogar mais uma linha assim para o nosso público pensar, por exemplo. Você que tiver um tempo, entra no YouTube e vê os vídeos do humorista chamado Costinha. Sim. Os vídeos que ele faz piadas com homossexuais, ele imitando homossexuais, personagens gays. Entra no YouTube e vê os vídeos do humorista, ator, dançarino Jorge Lafon, negro, gay, assumido, e vê os vídeos antigos dos Trapalhões. É um poço de como se diz hoje, bullying. Politicamente incorreto, não teria um espaço. O que acontece? Mas era um humor, estereotipava os Trapalhões com o cearense, com o mineiro, que era o Zacarias, com o Mussum, sambista negro do Morro Carioca, e com o Dedé, o metido da besta. O que queria ser fino e elegante, mas era um espertalhão. Sim.
ele mexia com quase todos os estereótipos nacionais. Eu acho assim, nós estamos vivendo cada vez mais num mundo muito complicado e muito perigoso, onde hoje a gente não pode dar mais nossa opinião, nós temos toda a liberdade de expressão, desde que a liberdade de expressão não atinja, não fira ninguém. Eu até concordo, mas fere como? Porque às vezes eu posso fazer uma piada como o Didi Mocó, Sorrisal Mufumbo, Colesterol fazia nos Trapalhões, sem ofender, e às vezes um gesto meu na rua é muito mais ofensivo e discriminatório do que qualquer piada. É verdade. E às vezes um gesto não precisa dar um dedo nem nada não, basta uma cara trancada, um olhar de reprovação, ou bater uma porta na frente de uma pessoa, seja ela quem for. Então quer dizer, a nossa sociedade está com os valores completamente invertidos. E é difícil. Fica aí a gente... julgamento para você. Eu jamais, é assim. Para saber, para as pessoas entenderem e definirem qual é a piada mais sem graça. É a do Gentílio ou é o processo? Eu acho que hoje a função do humorista, eu acho que deveriam acabar. Eu sinceramente devia acabar com a profissão de humorista, porque ele não cada vez mais está ficando chato. Difícil fazer piada, tá ficando brincar, porque tudo vira processo, tudo é bullying, tudo é discriminação, não pode mais você está disso. sendo sexista, você está sendo machista, você está sendo feminista, racista. Você está sendo homofóbico, você está sendo racista, você está sendo ista. Pô, então acaba. Aí se a gente volta lá para a Grécia, né? Antiga, assim. Que tinha os humoristas que se fazia, o humor tinha um papel importantíssimo dentro daquela democracia, né? E hoje a gente defende tanta democracia, mas... Talvez nós vamos ficar naquela piada sem graça e chata. Era uma vez um pinto de uma perna só, que foi ciscar e caiu no chão. Mas essa piada ainda pode ter problema, porque maltrata um animal porque tem uma perna só e está fazendo bullying com a pessoa com deficiência. Aí é o tipo da coisa, gente, para você analisar, internauta. É para analisar. É chato. Mas o fato é que aqui no Radar 86, eu e o Biraci, a gente defende muito humor. Tanto é que você vê os vídeos que a gente faz. Tem que ser com brincadeira e tudo e tal. Eu espero que até isso também, daqui a pouco... Não é porque daqui a pouco só falta isso. Você não pode... Não, vem cá, eu acho engraçado, só lembrando antes da gente ir para a reta final, né, Pedro? Tá quase na hora de ir para a reta final. Outra coisa para você refletir em casa, caro amigo que está olhando o Radar 86. Você se incomoda com a piada do Danilo Gentili, do Tom Cavalcante, do Rafa Bastos, do Rassum, seja de quem for, mas você se incomoda com o meme que chega para ti no WhatsApp? Nada, até compartilha isso da verdade. Esse é que é o problema. O humor mudou. Se você vê os tipos de meme, são memes até grosseiros, de mau gosto. Mas enfim. E agora o WhatsApp inventou aquelas figurinhas, né? Que você reduz. Isso. Aí você pode fazer gestinho. Pode usar o rosto da pessoa. Você pode usar o rosto da pessoa. Isso é correto? Isso é válido? Eu deixo essa pergunta para você. Aí, se você quiser mandar a resposta para a gente no nosso canal, comenta aí embaixo. Comenta ou manda nas nossas redes. Gente, chegando à reta final do nosso programa hoje, e a gente faz esse programa gravado, a gente sempre grava ou ele às quintas-feiras ou mesmo às sextas-feiras mais cedo, mas a gente grava ele. E curiosamente, na quinta-feira foi a tragédia aqui em Teresina do Parque Rodoviário. A gente desde já, obviamente, porque a gente leva uma semana, a gente não vai trazer nada sobre o assunto, porque todo mundo já falou, todo mundo já sabe, acho que a gente não tem muito o que acrescentar. Gostaríamos, mas não temos muito o que acrescentar. Então a gente quer deixar aqui nossa solidariedade a todos. Desculpa a risada, não é por causa do negócio, não, porque foi um negócio que eu acabei de ver no O aqui, gente, eu explico já, vai. Tá bom. A gente quer deixar a nossa solidariedade a todos aquelas pessoas que foram atingidas, parabenizar ao público teresinense, a Teresina e fora de Teresina, o piauiense em si, que ajudou bastante, mostrando mesmo esse senso de ajuda a todos. Isso é muito legal, isso é uma característica do piauiense, mas do brasileiro também, né, Bira? E
a gente promete aqui também, a gente tinha prometido no programa passado, mas infelizmente nós não conseguimos ter o contato com o Frei. Pois é. A gente quer pedir desculpa porque a gente assumiu esse compromisso. Esse mas compromisso a gente vai conversar não com o vai Frei deixar. E a gente vai continuar com a campanha também, além de você que ainda quer ajudar, tem formas e formas de se ajudar o pessoal lá do Parque Rodoviário. Mas você também quer ajudar São Benedito, ajude, que a igreja está precisando. Por favor. E, gente, assim, vou pedir desculpa pela risadinha no meio da fala do Pedro, que eu estava lendo aqui Foi no a piada do Danilo Gentili. Não era não. Gente, eu ri foi o seguinte, com aplicativo próprio, Bolsonaro fideliza público e se isola das críticas. O Bolsonaro está criando uma rede para ele. É o novo Zuckerberg. É o Bolsozap, o WhatsApp Bolsonaro, o WhatsApp... Novo Zuckerberg por aí. Pois é, então quer dizer, foi isso que eu ri. Mas assim, gente, só assinando embaixo o que o Pedro falou. Infelizmente aconteceu aquela tragédia. Alguns políticos ainda tentam tirar alguma casquinha política disso aí. Mas o momento é de ajudar. A Teresina se mobilizou. Agora, temos que trabalhar para que a nossa cidade não incorra de novo nesse tipo de erro, que é a falta de drenagem e principalmente a represar água aonde não deve. O represamento da água naquele terreno não era correto. Tem que se apurar com calma e com cautela por que tinha água lá, por que represaram e por que não foi resolvido antes da tragédia. Porque sabia que tinha uma lagoa lá e que podia ter esse problema. É isso que a gente pede e mais uma vez mandar um abraço às famílias, as que perderam... Não só de Teresina, não do Piauí como do Piauí, que Piauí está embaixo d'água de norte a sul do estado, inclusive Luzilândia, região norte e região sul. Mandar um abraço para todo o estado, que as famílias consigam retomar o curso normal das suas vidas e que os nossos governantes, assim, não dá para combater a chuva, você tem que viver com a chuva como se convive com a seca. Mas também não dá para ser especialista só de desastre depois que aconteça, né? Isso pois é. Alguns vão acontecer, mas assim, alguns têm como combater. Infelizmente, os especialistas de clima dizem que a tendência, por causa da nossa culpa, de nós humanos, é que as chuvas fiquem cada vez mais fortes, mais intensas. E as cidades têm que estar preparadas para elas. É isso. Bom, dito isso, a gente quer agradecer a você que esteve aqui conosco mais uma vez, mais um programa. A gente quer pedir, curta, clichê, compartilhe, se inscreva. Primeiro se inscreve lá, ativa o sininho, porque toda vez que chegar, tiver um vídeo novo, vai chegar para você, tá bom? E a gente pede para curtir, botar lá o joinha. A gente também aceita aquele para baixo, mas melhor não. Eu prefiro... prefiro legal. Pedir para você comentar mas também. Mas se você não gostar, gente, diz porque não gostou pra gente, que a gente tenta melhorar. A gente tenta melhorar. Ou pode não concordar com você, a gente diz aqui também. Sem problema. Liberdade de expressão, só não processa a gente não tem dinheiro. Bom, mas aí, curte, compartilha, comenta. Por favor, espalhe para os amigos, espalhe nos grupos de WhatsApp, porque a gente só consegue chegar mais e mais quando você compartilha para os amigos, tá bom, gente? É isso, a gente quer muito agradecer a presença de vocês aqui no nosso canal e mais uma vez reafirmar esse compromisso que a gente tem com a informação de qualidade e levando debates sérios, às vezes com humor, mas sérios, de forma séria, tá bom? Muito obrigado, abraço, até a próxima semana. Até a próxima, e eu vou olhar aqui o aplicativo do Bolsonaro, eu trago na próxima programa de vocês, que o negócio aí parece que é interessante mesmo, por isso que eu tava rindo aqui de cabeça baixa, é uma maluquice. Tchau, abraço. Tchau.